Nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade, o programa da Padroeira de Minas Gerais, aqui na tela da sua TV Horizonte, viu? Gente, o nosso programa tem espaço para ouvir você que está nos assistindo. Então, você que está nos acompanhando nesta manhã de terça-feira, quer mandar para a gente sugestões de temas, de assuntos para debatermos aqui no nosso programa? Quer enviar o seu comentário, esclarecer alguma dúvida, né, sobre algum tema que foi discutido aqui no nosso programa? É muito fácil, é só você entrar em contato conosco pelo WhatsApp. O número, né, o nosso número está aparecendo aí na sua tela, o código de área é o 31 e o número é 996428473. O mês de setembro, gente, tem sido dedicado à conscientização das pessoas sobre o suicídio e também os cuidados com a saúde mental por meio da campanha Setembro Amarelo. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, todos os anos, cerca de 800 mil pessoas, isso em todo o mundo, viu, cometem suicídio. É a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. E como oferecer ajuda a um parente ou amigo, né, que está passando? Você conhece alguém que está passando por uma situação como essa, né, uma situação difícil? Ou como mesmo entender, né, que uma pessoa ela está precisando de ajuda? Bom, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto tão delicado e suas formas de prevenção, está conosco no estúdio nesta manhã o psicólogo Jairo Stacanelli. Jairo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Síria, obrigado. Bom dia para o pessoal de casa, do trabalho. Jairo, um assunto tão delicado e que o mês de setembro está sendo dedicado a debater, a discutirmos, a entender melhor que é essa questão do suicídio. Por que tantas pessoas ainda cometem esse ato, hein? Síria, tentar contra a própria vida é tentar resolver um problema. Tem um filmaço passando agora naquela rede, vamos dizer assim, cultural de cinemas de Belo Horizonte, ali no Belas Artes, ali perto da Praça da Liberdade. É um filme que se chama Ferrugem, que é sobre adolescentes, não para adolescentes. O filme é mais lento um pouquinho, mas recomendo para você que é professor, para você que tem um adolescente dentro de casa. Talvez não seja o melhor filme para levar o adolescente, mas para pelo menos entendê-lo em certa forma. A menina tinha um namoradinho e eles se filmaram em uma situação íntima. Ela perde o celular. E esse vídeo acaba divulgado no grupo da escola. Num primeiro momento, com 15 minutos, apenas no grupo da sala da escola. No recreio, a escola inteira já tinha visto o vídeo. No final da aula, Síria, esse vídeo já estava em um site pornográfico. A única coisa que a menina conseguiu pensar em resolver um problema era para tirar a própria vida. Nesse momento, telespectador da TV Horizonte, não adianta você querer chamar a pessoa que você ama e que está sofrendo para ir para a boate, para ir para uma festa, para ir tomar um sorvete, nada disso. Porque as pessoas acham que vão deixar aquela outra pessoa alegre, que vai tirar ela daquele momento de tristeza. Não tem nada disso. Aquilo que a gente tem que entender é que saúde, depressão, tentativas contra a própria vida é uma doença que precisa ser tratada como tal. Se uma pessoa tem uma infecção muito grande, ela não adianta ficar em casa esperando que aquilo ali vai Tem que procurar um médico, vai perder né? a perna, sabe? Depressão é uma doença crônica, grave, que afasta muita gente, afasta as pessoas do trabalho, afasta do convívio social. O sujeito fica 4 dias sem escovar os dentes, sem levantar da cama. Daí a necessidade de pensarmos, esse sujeito que já está dando pinta, ele já está dando sinais. Alguns sintomas já são visíveis. Claramente visíveis. Primeiro o sujeito deixa de cuidar de si próprio. O sono fica muito alterado e a forma de se alimentar fica muito alterada. Ou ele está comendo demais, ou ele deixa de comer. Ou ele dorme muito e dorme ao longo do dia o tempo todo, fica só dentro do quarto fechado e escuro. Ou então não, passa as noites inteiras andando dentro de casa. Isso é necessário, né? Isso. Se você conhece a pessoa que você ama, você percebe que ele está comendo demais ou comendo de menos. Ele está dormindo demais ou dormindo de menos. A depressão é uma doença complexa. E o que o Setembro Amarelo vem dizer? O que essa grande campanha vem dizer? De que é preciso falar sobre o problema.
Muitas vezes a gente empurra para debaixo do tapete, achando que não falar sobre depressão e não falar sobre a pessoa que está atentando contra a própria vida é simplesmente não estimular a pessoa a fazê-lo. Alguns números, Síria, de fato, vêm contestar um pouco disso que eu estou dizendo. Quando Marilyn Monroe, por exemplo, morre, e ela morre por excesso de medicamentos, e aí atribui-se ao suicídio isso, uma tentativa de suicídio consumada que ela consegue fazê-lo. Você tem um aumento, de fato, naquele período de pessoas que se sentiram estimuladas e convidadas a fazer do mesmo jeito. A ideia não é se matando que resolve o problema. Nesse filme do Ferrugem, a menina chega aí para a escola no dia seguinte, ela pega a arma do pai e ela se mata dentro da escola, de frente de uma câmera de vigilância de dentro da escola. Ela queria, além de resolver o próprio problema, deixar um recado. Deixar um recado para aquelas pessoas que zombaram dela para algo desse tipo. A causa do problema, do suicídio, ela vai muito mais além. E muitas vezes a intimidade do sujeito é algo que ele não partilha. É um tio, ou alguém um vizinho, alguém próximo de casa, que fez um abuso sexual dessa jovem quando adolescente, quando criança, por exemplo. É alguém que, de alguma forma, tem feito mal para ela, ameaça na internet, é uma coisa que ela está guardando para si próprio. O suicídio se configura, como eu havia dito, em uma tentativa de resolução de problema. Nessa hora é preciso procurar ajuda, psiquiatria e psicoterapia. É preciso procurar ajuda. Mas, se naquele momento ali, na madrugada, não é possível de encontrar esses dois serviços, o CVV, que tem nas suas bandeiras acolher as pessoas mesmo na madrugada, com um voluntário, procure ajuda. Procure ajuda para si e procure ajuda para essa pessoa. Empurrar para debaixo do tapete é a pior Não vai resolver opção, o problema em de absoluto, forma alguma. em absoluto. Jairo, como que os pais, como que amigos, pessoas que estão próximas, né, de uma determinada pessoa, de um jovem, de um adolescente que esteja com depressão, né, que esteja triste, passando por um momento delicado na vida, como que essas pessoas podem ajudar? Pois é. Se eu disse lá atrás que você colocar um convite para tomar um sorvete não vai resolver a vida da pessoa, não vai mesmo, vai piorar o negócio, sabe? Nossa, o menino tem 15 anos, então é o ano onde as meninas estão fazendo aquele tanto de festa, então ele vai ficar legal se eu comprar um terno para ele, dar um celular, e aí ele vai para a festinha de 15 anos da amiga. Isso não vai acontecer também. Muitas vezes, nós temos a incapacidade ou até a falta de sensibilidade de achar que um adolescente, quando sofre, ele está fazendo frescura. Síria, quando nós tínhamos 14, 15 anos e algum jovem se cortou, talvez esse jovem conseguiu. Porque não era algo comum quando tínhamos 14, 15 anos, termos amigos na sala que se cortavam. Amigo ouvinte da Rádio América e telespectador da TV Horizonte. Se você perguntar para o seu jovem de 14, 15 anos hoje, se ele conhece algum menino que já se cortou, eu tenho certeza que ele vai enumerar pelo menos 2 nomes. Os números subiram muito nesse grave, sentido. muito grave. Os meninos estão se cortando. A primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o nosso olhar. Porque muitas vezes a gente pensa assim, isso é frescura. Bobagem. Com depressão as pessoas falam isso também, né? Quem está doente, bobagem, não, isso é frescura. falta de serviço, falta de vai uma procurar trouxa o que de roupa fazer. para lavar. A gente vê Isso é muito insensível, isso é muito complexo, porque o outro está sofrendo. E ele está sofrendo dentro de uma lógica biológica, uma lógica social e uma lógica psicológica. Por isso que é importante acolhermos esse jovem. Eu citava o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que por telefone no 141 as pessoas conseguem conversar com voluntários treinados para acolher. Não é um psicólogo necessariamente que está lá do outro lado da linha, mas é alguém que está pronto para poder dizer assim, olha, calma. E esse atendimento é 24 horas, Exatamente. né, Jairo? Deixa eu te ouvir para o que está acontecendo. Se o pai ou o avô, quem toma conta dessa criança, que talvez eu entendo, está trabalhando muito, mas eu dei tudo para ele, a escola particular é vã, eu nunca tive inglês. Não é apenas prestar os serviços para esse adolescente que vai fazer com que você tenha um jovem livre dessa praga complexa de meninos se cortando. É preciso sentar, conversar com eles,
para que se faça um entendimento. Agora, com essa onda toda de redes sociais, salas de bate-papo, a interação, né, no mundo virtual, na internet, tem muitos jogos, muitas brincadeiras também, que acabam, de certa forma, alimentando isso, essa competição nesses jovens. Como que os pais podem lidar com isso também, Jairo? Pois é, Síria, eu vou estender essa resposta junto com a última pergunta. Às vezes a gente pensa que o menino está postando o tempo inteiro, como se fosse uma lógica apenas midiática, própria de quem não é de um determinado ambiente que observa. Esse jovem, de fato, tem na praça virtual algo próximo da praça física. Então, ele ali despede dos amigos da escola, 11h30, meio-dia, e ele vai para casa. Ele continua conversando com essas pessoas numa praça virtual. Mas aí, tem um amigo de São Paulo, os meninos jogam aquele videogame, né, online, aí ele conversa com gente lá da Rússia, dos Estados Unidos e por aí vai. Eles se conversam. A praça virtual, ela se tornou um lugar também de expressão desses adolescentes. E na praça virtual, ele se corta e ele clica e posta para o mostrar corte. o que ele fez. Isso. Aí é que está o detalhe. Para muitos jovens, né, postar o que fez, mostrar o que fez, é parte da expressão desse sofrimento. Se nós observarmos isso como frescura, como você está querendo chamar a atenção, e aí você... Piti, tem gente que fala piti, né? Alguém vai se cortar com piti? Isso é um grande absurdo. Como que alguém se corta com piti? Agora, fica um recado importante. Às vezes a vida, ela tem tão pouco gosto e tão pouco sentido que eu só percebo que eu estou vivo quando eu me corto. Bom, vamos falar mais sobre Sim. isso no próximo bloco, porque é um assunto que merece muita nossa atenção, nosso cuidado, né? De você que é pai, você que tem um familiar em casa que está passando por um momento de dificuldade, né? Fique esse alerta. Então, no próximo bloco, nós continuamos essa conversa tão importante que é suicídio e suas formas de prevenção. Não saia daí.